Declarações de Silas Malafaia, Nicolas Ferreiras e parlamentares agitam o cenário político após novas revelações envolvendo Alexandre de Moraes. O debate esquenta sobre o STF. Investigação, mensagens e possíveis crises institucionais no Brasil. O que está acontecendo de verdade? Assista até o fim, deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. E aonde vamos estar reagindo, este vídeo é lá no canal Cristão Também Pensa, tá? Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acompanhar também o material deles lá, que são materiais de relevância. Dito isso, vamos para o vídeo. O pastor Silas Malafaia e os deputados Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira comentam sobre fim de Alexandre de Moraes. Acabou pro Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, que a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê que ele acabou de se autodestruir, tentando desmentir a matéria que saiu na imprensa. Vamos lá. A imprensa divulga que Moraes e Vorcaro trocavam muitas mensagens um com o outro, batendo o maior papo através de imagens de visualização única. Daí nós entendemos que eles escreviam os textos em blocos de notas, faziam um print e enviavam a mensagem em visualização única, achando que dessa forma eles jamais seriam descobertos e os seus planos malignos seriam sempre secretos. Mas a imprensa divulgou. Só que Moraes achava que a ligação entre as mensagens era feita através dos horários que o print era feito e o horário que a mensagem era enviada. Daí, o Moraes nos faz um gigantesco favor e mostra o quão podre o STF virou. Ele solta essa nota. Nessa notinha mequetrefe, o Moraes afirma através do STF, tá? Do STF. Ele afirma que o conteúdo que acharam no celular do Vorcaro e no computador não foi enviado para ele. Ele afirma que estava na pasta de outra pessoa e que não havia sido enviado para ele. Primeiro, ele não nega que conversou com o Vorcaro. Como se não fosse bastante, ele fala: olha, essas mensagens aí, esses prints, não foram enviados para mim, foram enviados para outra pessoa. Ele achava que a ligação entre o print e a mensagem tinha sido feita usando o horário do print e o horário da mensagem. Pera aí. O Globo vai lá e publica algo que acaba com a carreira do Alexandre de Moraes. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Não foi pela Malu Gaspar, foi pela Polícia Federal. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Sabe como que foi feito? Aqui vai o último prego no caixão Alexandre de Moraes. Bem aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que contam nos blocos de notas de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. A Polícia Federal tem um software que reverte o processo de visualização única para ver qual foi a mensagem enviada e eles sabem que foram exatamente aqueles. Moraes mentiu, a mentira não durou nenhuma hora e o Brasil agora sabe que ele mentiu 2 vezes. Fim desse cara. Em mais de 50 vídeos nesses últimos 5 anos e... Bom, gente, antes de o Silas Malafaia falar aqui, eu quero dizer algo para vocês, tá? Quando figuras como Gustavo Gayer levanta esse tipo de denúncia, o Brasil inteiro para prestar atenção. Porque não estamos falando de qualquer assunto, estamos falando de STF, poder, influência e de uma crise que pode mudar completamente o rumo da política brasileira. Então, eu convido você a ficar até o final deste vídeo, porque o que vem agora é ainda mais grave que o Silas Malafaia vai dizer agora pra gente. Escuta ele aí. Em mais de 50 vídeos nesses últimos 5 anos e em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes e os absurdos do ditador da toga Alexandre de Moraes. Aí, tá aí a prova. Eu venho dizendo, pega meus últimos vídeos.
É de meus últimos vídeos. Alexandre de Moraes foi comprado. O contrato de 129 milhões do Banco Master com a mulher dele, não existe honorários advocatícios desse valor. Ela não fez nada. É compra do poder e da influência de Alexandre de Moraes. É corrupção comprovada, deslavada. E agora? No dia da prisão do cara, as conversas de Alexandre de Moraes com Vorcaro. Várias conversas durante o dia. E outra, Alexandre de Moraes usa aquela maneira de mandar mensagem, quando o receptor recebe e lê, ela apaga. O que ele tem a esconder? Está aí a prova do vínculo, está aí a prova que ele foi comprado. Não tem saída. Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment e ser julgado pelos seus crimes. Não adianta o senhor Davi Alcolumbre ficar sentado em cima. Porque quando for aberto, não é, a reunião, não é, a convocação do Congresso Nacional, vai ser obrigado a pautar a CPI do Banco Master. E seu Davi Alcolumbre está empurrando isso porque está envolvido na lama. O pessoal dele lá no Amapá comprou 400 milhões de títulos podres do Banco Master. E outra, 2/3 dos senadores, 54 senadores vão vir à reeleição. A turma do PT não assinou tanto a CPMI da roubalheira dos aposentados como a do Banco Master, para ver como eles estão envolvidos até o talo, mas não vai ter saída. Senador que ficar calado, se omitir e for contra, vai ser denunciado no seu estado para o povo não votar nele. Não tem saída. E outra, Alexandre de Moraes está provando do seu próprio veneno. Escute, os inquéritos que ele comandou sigilosos, teve vazamento. No meu, vazou conversa entre eu e Bolsonaro, até uma palavra chula que eu falo para tentar me denegrir. Meu advogado entrou na procuradoria com ele sobre violação do sigilo funcional do delegado responsável, ele não fez nada. Está provando do próprio veneno que você usou esse tempo todo, ditador Alexandre de Moraes. Não tem saída para você, não tem saída. Ou então o STF estará desmoralizado definitivamente. Essa que é a verdade. Acorda, povo brasileiro. Impeachment já para Alexandre de Moraes. Deus tenha misericórdia do Brasil. O ministro... Gente, olha, antes dos Nicolas aqui falar, tá? Concordando ou não com Silas Malafaia, uma coisa é fato. Quando ele fala, ele mexe com milhões de brasileiros e coloca fogo no debate público. E o que está sendo revelado aqui não é algo pequeno. É um escândalo que pode ter consequências gigantescas para Alexandre de Moraes, para o STF e para o futuro do país. Então, já convido você a deixar o like, comenta a sua opinião e não saia daqui, porque no final desse vídeo é decisivo. Observe o que o Nicolas vai falar agora. Não saia daí. O ministro está nu. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7:18, e depois mandava a mensagem, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando pra fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei pra lá pra tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua: de um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que o ministro está conversando a respeito disso com o dono de... Ei, gente, olha, escuta uma coisa aqui. Quando o Nicolas Ferreira entra nessa discussão, o impacto só aumenta. Porque ele é hoje uma das vozes mais fortes e mais comentadas da direita brasileira. O que está acontecendo aqui hoje se transforma em um dos maiores abalos políticos dos últimos dias e dos últimos anos também. Então preste muita atenção, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar por que esse caso pode marcar um antes e um depois no Brasil. Fica até o fim e se inscreva no canal. Banco. Conversar, ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF,
que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5h22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí, 5h22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vocaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5h26 e manda uma mensagem 5h26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso, beleza? 7h58 ele escreve uma mensagem: alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment, não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. E acrescenta: vão revirando minha vida aí, vagabundos. Não vão achar crime algum. No fim, a cadeia te espera, Moraes. Acabou, Moraes. Bom, gente, chegamos ao fim deste vídeo, tá? E diante de tudo isso, fica a pergunta que eu deixo para você. Até quando o Brasil vai suportar esse nível de crise, de desgaste institucional, de denúncias tão graves envolvendo nomes tão poderosos? O que está acontecendo nesse caso de Alexandre de Moraes, somado às falas de Silas Malafaia, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, mostra que esse assunto está longe de acabar e ainda pode explodir de vez nos próximos dias. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que vem mais bomba por aí? Inscreva aqui nos comentários, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e se inscreva no canal, porque aqui você acompanha as notícias mais quentes da política brasileira com análise forte, direta e sem enrolação. E fique ligado, porque no próximo capítulo dessa história pode ser ainda mais chocante. Deus abençoe e até o próximo vídeo.